Fala galerinha, segunda série, paz, beleza? Professor Fabinho, professor Fábio Emílio. Hoje vai ser uma aula curta, certo? Em relação a boa parte das minhas aulas aí, certo? Eu acredito que chegue no máximo até 20 minutos. Vamos tratar da correção do nossa prova de bloco, certo? Bloco 2, primeiro ciclo, ciclo 1, a parte de avaliação externa, AVE. São a questão da 11 até a 15. São as minhas questões. Então, vou fazer o quê? Uma retomada dos conteúdos que foram trabalhados em cada questão e fazer a correção com vocês. Essa aula não vai gerar um PDF, não vai gerar atividade no GPA, certo? Porém, você que está assistindo a aula, não se esqueça aí de comentar, certo? Colocar o seu nome, turma, certo? Para validação futura de sua presença. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida durante a correção, algum erro do gabarito que eu possa ter cometido, entre em contato que a gente repassa para a coordenação para ser validado para você essa pontuação, certo? Então preste bem atenção na correção que pode ter tido algum erro aí no gabarito, tá bom? A primeira parte aí, pessoal, eu trabalhei com a ideia de dízimas periódicas. Dízimas. As dízimas periódicas, certo? É uma retomada, então já expliquei que seria dízimo periódico e tudo mais. A gente dividiu ela em duas partes, em duas classificações. A simples e a composta. A simples é quando a parte que se repete, o período, começa logo depois da vírgula, 4,111. Aí tinha aquela bagunça todo dia, que eu falasse que era parte inteira, acompanhada do período, menos a parte inteira. O que você tem que fazer? Então faz essa ideia. Então se é simples, ou seja, aqui ó, quem está repetindo é o 1. O período aqui, certo? O período seria o 1, o, a parte inteira seria o 4, e não tem o anteperíodo porque é uma simples. Então, o 1, que é o período, é composto somente de um algarismo. Essa quantidade de algarismo aqui vai ser a quantidade de 9 que você tem aqui. Só tem um algarismo, então aqui embaixo só tem um 9. Então 41 menos 4 daria 37. Então a fração geratriz, certo? A fração que vai chegar na dízima periódica 4,111 seria 37 sobre 9, seria a divisão de 37 por 9. Essa fração aqui a gente chama de fração geratriz, que é a fração que vai dar uma origem a uma dízima periódica. Tem outros exemplos, quando não tem a parte inteira, né, 0,34, 34, tá bom aqui, 34. Ou seja, não tem parte inteira, só tem o período. Mas o período, nesse caso aqui, é o 34. O período é o 34. O 34 tem dois algarismos. Opa, então, ignora a parte inteira, só faço o 34. Se eu tenho dois algarismos, aqui embaixo vou ter dois noves. Se fosse três algarismos, três noves. E assim sucessivamente. Toma cuidado que quando aparecer número que é antes da vírgula, então antes da vírgula uma parte inteira, você tem que fazer essa subtração aqui de tudo, certo? Então, a parte inteira acompanhada do período menos a parte inteira. Você tem que retirar essa parte inteira aqui, certo? Essa seria a dízima periódica simples. Já a composta é bem próxima dessa realidade, mas eu tenho aqui 2,34. 4. 4. Opa, começou uma repetição. Então você vai pegar aqui, tudinho, a parte inteira. Aqui, quando surge esse número,
antes do período é uma dízima periódica composta, porque o período não começou logo depois da vírgula. Apareceu um algarismo aqui depois da vírgula e antes do período. Esse número a gente chama ele de antiperíodo. Período é o número, são os valores que aparecem antes do período. Então, pego 2, pego o antiperíodo e pego o período. Menos quem não faz parte do período, que seria o 2 e o 3, menos 23. Atenção aqui agora. O período, olha só, eu tenho a parte inteira, que seria o 2. O antiperíodo, que seria o 3. E o período, que seria o 4. O período continua sendo a quantidade de 9. 4 é um algarismo só vou ter um 9 aqui embaixo. Começa com 9. Agora, quando tem o antiperíodo ele vira 0. Certo? Mas quantos algarismos tem o antiperíodo? Só um algarismo. Então só tem que esse um algarismo vai virar um 0 aqui, sobre 90. Você faz essa subtração aqui. 234 menos 23, 211, né? Isso? Sobre 90. Beleza? Essa é a ideia aqui que você tem que ter da dízima periódica composta. Se eu tenho dois números antes aqui, eu vou colocar aqui, ó, esse tracinho significa que o 5 é o período, 5 que repete. Ficaria lá, 1, 2, 4, 5. O 5 repete, então você tira tudinho que está lá para trás, 124. Atenção aqui, o 5 é um algarismo só, vira 1, 9. Olha só aqui agora, eu tenho dois números antes do período, então aqui eu vou ter 2 zeros. Efetua a subtração, vai achar aqui a fração geratriz. Feita essa pequena retomada aqui, vamos fazer os comentários necessários das questões que envolvem a dízima periódica. O primeiro exercício que envolve a ideia de dízima periódica é uma parte um pouco mais teórica, vou colocar de vermelho, certo? Uma parte um pouco mais teórica aqui. Uma dízima periódica é classificada como simples, olha, quando o período começa logo após a vírgula, verdadeiro. Já, se existir algarismos antes do período, certo? Ela é classificada como composta, verdadeiro também. A esses algarismos que aparecem depois da vírgula e antes do período, em uma dízima periódica, chamamos de antiperíodo, também verdadeiro, primeira questão, V, de verdadeiro. Na dízima periódica 1,34545, opa, identifiquei, quem repete aqui é o 45. Então, o período é o 45, o antiperíodo é o 13, não é o 13, o antiperíodo é somente quem está entre, olha só aqui, fala aqui, ó, antes do período é classificado aqui. Os algarismos que aparecem depois da vírgula e antes do período são, aqui, ó, olha aqui, pela classificação aqui em cima, aqui estaria errado. Isso aqui, o 1 não faz parte do antiperíodo, o 1 seria a parte inteira, não faz parte do antiperíodo, então já tornou a questão falsa. A questão já ficou falsa por ter aparecido essa ideia aqui. Beleza? Nem preciso fazer a outra, tá? Falsa já, certo? Mas se você quiser aqui, vamos ver se seria, certo? Seria 1, 3, 4, 5, menos o 13, ela ficaria certo. 45 são dois algarismos, 2 9, e tem um número só, sobre 90. Ficaria certo aqui mesmo. 1332 sobre 990. Essa parte seria verdadeira, mas tendo uma falsa, o item fica todo falso. Então, esse item é falso. Questão 13 também trata-se de dízima periódica. Vamos lá, 0,222. Então, nessa ali, o período é o 2, só tem um algarismo. Ela é simples, então pega aqui o período sobre um 9, porque só tem um algarismo. 0,322, opa, vamos lá. Não é simples, tem um 3 aqui antes, então pego 32
menos 3, o período é o 2, mas somente um algarismo, 9, o 3, um algarismo, 0. 32 menos 3, 29 sobre 90. Opa, também 30 sobre 90, ficou errado. Falsa essa questão, certo? Nem precisava fazer o teste da outra. Já tornou, tem um item falso, o exercício fica falso. Beleza, esses 3 primeiros aí, pessoal, exercícios, trataram de dízima periódicas. Nós temos 2 agora que nós vamos tratar de MMC e MDC. Um golinho d'água aqui, um minutinho. Pessoal, quando você tem um probleminha, certo? Você lê o problema lá, e esse problema você identifica uma ideia de encontro. Ele vai se encontrar daqui a quanto tempo, essas coisas assim. Dentro da matemática, não da física, tá, galerinha? Mas física já passou para você essa ideia de encontro aí da primeira série, certo? Se você estivesse na primeira, ok, mas na segunda série não tem muito essa ideia de encontro na física, não. Então, apareceu o probleminha de MMC e MDC, certo? Apareceu a ideia de tempo e encontro, ou encontro, certo? O exercício vai ser de MMC. Ou quando aparecer uma ideia de divisão em partes iguais, o exercício vai ser de MDC. Máximo divisor comum, MDC. MMC, mínimo múltiplo comum. MMC, mínimo múltiplo comum. As duas ideias que nós vamos trabalhar aqui, a gente trabalha com a ideia de fatoração. Mas o MMC utiliza uma fatoração completa e o MDC você vai fatorar também, mas a fatoração obrigatoriamente tem que envolver todos os números ou todos os algarismos envolvidos no cálculo. Vamos para a prática que fica um pouco mais fácil de você enxergar isso. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai tratar aqui, ó. Então, falei lá, partiu da parte de encontro, não foi isso? Encontro mais MMC, certo? Divisão em partes iguais, MDC. Então, vamos ver aqui o que se trata esse exercício aqui primeiro. Uma empresa de logística é composta de 3 áreas, administrativas, operacional e de vendedores. A área administrativa é composta por 30 funcionários, a operacional tem 48 funcionários e de 30 vendedores com pessoas. 36, certo? Vendedores com pessoas, desculpa. Ao final do ano, a empresa vai realizar uma integração entre as 3 áreas, de um modo que todos os funcionários vão participar, certo? E as equipes devem conter o mesmo número de funcionários, com o maior número possível. Olha só, já falou, mesmo número de funcionários, divisão de partes iguais, MDC, desculpa. MDC. Então você vai tirar o MDC entre esses números aqui que eu tenho. 30. E o show do MDC, cara, é que ele já aparece as respostas todas para você. 48 e 36. Tirando esse MDC aqui, dá para dividir por 2. Todos consigo dividir por 2? Sim, professor, consigo. Então dá 15. 48 dividido por 2 dá 24. 36 dividido por 2 dá 18. Show de bola. Eu tenho que achar outro número que divide todos aqui. Certo? Qual seria o próximo número que vai dividir todos aqui? Seria o 3. Então, sobram 5. 24 dividido por 3 dá 8. 18 dividido por 3 daria 6. Então, o MDC seriam 6, certo? Então, o que significa isso aqui? Deixa eu ver se eu fiz. Então, pessoal, deu uma pausa aqui que eu tinha esquecido os números. Então, é 30, 48 e 36. Então, vou fazer aqui só para ficar mais fácil para a gente enxergar. 30, 48 e 36. Certo? Então, você tem que tirar o MMC, que eu já tinha tirado ali. Vou fazer rapidinho. 2 dá 15, 24 e 18. Por 3, não foi que eu tenha dado 5. 8
e 9. Então, o MMC aqui vão ser 6. Então, cada equipe, então, toda equipe vão ter 6 funcionários. Essa primeira parte já estava certa. Total de equipes vão ser 19. Você tem que somar aqui, olha só. Certo? Total de equipes formadas, você teria que somar aqui. 8 mais 5, vamos pegar aqui 8. Não, aqui é 6, desculpa. Certo? 8 mais 6 mais 5. 8 mais 6 dá 14, mais 5, 19. Dá ok. Certo? E a área operacional, certo? Será dividida em 8 equipes. A área operacional tem administrativa, operacional e vendas, certo? Então tá aqui 8 também. Então essa questão seria verdadeira. Como eu falei, cara, show de bola disso aqui, que aqui a gente já consegue dividir, enxergar. Essa última linha aqui te dá as respostas. Então, assim, isso aqui são quantos, a quantidade de funcionários de cada um, e aqui foi em quantas partes foram divididas cada equipe. Então, foi 5 equipes de 6, 5 vezes 6 daria 30, 8 de 6 dá 48, e 6 de 6 que daria 36. Show de bola, fechou, verdadeiro aqui. Vamos para o último exercício. Eu já até coloquei aqui que é MMC, mas por quê? 3 ciclistas, vou deixar de vermelho mesmo, percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo, certo? E ao mesmo tempo e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 e o terceiro em 30. Que saíram, não em ordem, né? Porque assim, se fosse em colocação, quem faz mais rápido, o primeiro seria o de 30 segundos. Toma cuidado com essa jogada que o exercício fez com vocês aí. Com base nessa informação, depois de 6 minutos, os 3 ciclistas se reencontrarão. Olha só, então está falando de encontro, certo? Então de encontro, quando se trata de encontro, é MMC. Tirei o MMC, deu 360 segundos, porque se fosse fazer aqui, ia perder um pouco de tempo aí. Segundos, certo? 360 segundos. Cada segundo, 1 minuto, desculpa, tem 60 segundos. 360 vai ter x. Multiplicando cruzado, 60x é igual a 360. X vai ser 360. Dividido por 60, que daria 6 minutos. Opa! Show de bola, verdadeiro. Certo? O primeiro ciclista, ele faz o percurso em 40 segundos. Certo? Então, o que você tem que pensar aqui? 6 minutos é 360. Certo? Se ele dividir por 40, pode cortar. Cortar vai dar 9 voltas. Então, o primeiro ciclista vai dar 9 voltas, massa. O segundo gasta 36, então você faz 360 dividido por 36. Deu 10 segundos, show de bola, verdadeiro. E o último 360 dividido por 30, que vai dar 12 voltas. Também está verdadeiro, tudo verdadeiro, questão 15, show de bola, verdadeira. Então foi feita a retomada do bloco 2, qualquer dúvida com gabarito, entre em contato comigo aí que a gente vai estar fazendo as correções necessárias, certinho? Grande abraço, não se esqueça de comentar aí no final do vídeo, certo? O seu nome e turma para validação dessa presença sua, dessa aula online. Grande abraço, fui!